Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula. Hoje nós vamos tratar do componente curricular de matemática número 1 do 7º ano do ensino fundamental, onde a habilidade se trata de resolver e elaborar situações-problema com números naturais, envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum, por meio de estratégias diversas sem aplicação de algoritmos. Então, hoje nós iremos trabalhar vários conceitos, dar alguns exemplos, inclusive ao final eu vou apresentar o algoritmo de Euclides para vocês verem como que vai funcionar no máximo divisor comum, que é o MDC, e o mínimo múltiplo comum, que é o MMC, ok? Lembrando, sempre uma boa aula. Vocês querem uma aula tranquila, direto ao ponto? Vai lá, acessa o canal do Professor Isídio no YouTube, que vocês vão achar tudo que vocês precisam lá. O que vocês não acharem, deixe nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de produzir para vocês, tá? Qualquer dúvida, comente lá que eu dou um jeito de responder para vocês, ok? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like se você gostar do vídeo e comente qualquer dúvida se você tiver. Críticas também, fica tranquilo. Faça a crítica lá que você achar que eu devo melhorar alguma coisa ou outra. Por favor, eu preciso desse feedback de vocês, tá? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Essa aula, como já mencionei antes, ela é o componente curricular para alunos do 7º ano do ensino fundamental. Contudo, você que é professor também pode usar essa minha aula como uma ideia para você elaborar a sua, certo? Considerando que esse tema pode ser abordado de diversas formas, certo? Então vamos lá. Bom, bem-vindos meus alunos incríveis. Sim, se você é aluno e está assistindo esse vídeo, automaticamente você se tornou meu aluno. E se você é professor e está vendo esse exemplo de aula, também você se tornou meu aluno. Vamos lá. Introdução. Nessa aula apresentarei para vocês conceitos de divisor e múltiplos e sua importância, exemplos de como identificar divisores e múltiplos de números simples, ok? Conceitos de divisores e múltiplos e sua importância. Vamos lá. Divisor é o número que divide outro número sem deixar resto, certo? A partir do momento que você divide um número para o outro e esse número produz um resto, ele não é divisor, tá? Então isso é muito importante vocês memorizarem esse conceito. Esse conceito é fundamental. Múltiplo é um número que é resultado da multiplicação de outro número por um número inteiro. Detalhe, um número inteiro, certo? Se for um decimal, por favor, você não vai achar, não vai ter um múltiplo. O múltiplo é somente o número inteiro. Por exemplo, 6 é múltiplo de 3, pois o 6 é o resultado do 3 vezes 2, certo? Ou seja, ele é múltiplo de 2 também. E para que serve divisor e múltiplo? Esses conceitos são importantes porque são utilizados em muitas áreas como matemática, computação, criptografia e outros, certo? Eles também são fundamentais para entender e resolver problemas envolvendo números, frações, proporções e outros conceitos matemáticos. Tanto que nos livros didáticos, as várias situações que vocês vão achar sobre múltiplos vão aparecer todas em formas de problematização, certo? Então, se você entender os conceitos, você vai conseguir ler, interpretar e resolver a questão fácil.
Vamos lá. Como identificar divisores e múltiplos de números simples? A gente viu os conceitos. Agora, como que nós identificamos? Para identificar divisores de um número n, basta dividir esse número n por todos os números menores que ele mesmo, até chegar ao 1, certo? Então, verificar quais deles não deixam restos. Lembre lá do conceito, se deixou o resto, ele não é divisor. Então, você vai dividindo por todos os números que são menores que esse número que você quer encontrar os divisores dele, até chegar ao 1, certo? Todos esses números que vocês encontrarem que não deixar resto, ele é o divisor. Agora, como identificaremos os múltiplos do número n? Vamos definir um número n aqui, um número qualquer. Basta multiplicar esse número qualquer por todos os números inteiros positivos e verificar quais são os múltiplos desse número. Olha uma importante diferença aqui. Para identificar os divisores, você começa a partir daquele número, os menores, e vai vindo para os menores até chegar ao número 1. Ou seja, ele é finito. Ele é o maior e o 1 é o menor, certo? É esse intervalo que você vai verificar. Agora, nos múltiplos, ele já é infinitas possibilidades, porque todos os números maiores que eles podem ser múltiplos. Ou seja, todo número inteiro positivo pode ser um múltiplo. Então, é N possibilidades. Você tem que ir ao infinito verificando, certo? Mas claro que toda problematização vai ter um limite ali que você vai buscar, certo? Você não vai buscar o infinito, que isso é humanamente impossível, certo? Há uma questão, hein? Os divisores de 36 por meio de um conjunto. Como que nós vamos encontrar esses divisores por meio de um conjunto? Vamos lá. Nós temos o conjunto D, o divisor lá, 36 é igual, abre conjunto. 1 divide 36? Sim. O 36 dividido por 1 dá ele mesmo, certo? Então, olha, presta atenção numa coincidência aqui. Uma coincidência não, na verdade isso aqui é matemático. Se você dividiu por 1, vai dar ele mesmo, certo? Olha ele aqui no final, o primeiro e o final. Por 2 ele divide? Sim, por 2, 36 divide, ele dá 18. Olha aqui, o 18 está aqui, logo na sequência. Por 3 ele divide 36? Sim, dá 12. Olha o 12 aqui. Por 4 divide 36? Sim, dá 9. Olha o 9 aqui também. E bem no meio dá 6, porque 6 vezes 6 é 36. Então, 36 dividido por 6 também vai dar 6. Legal, né? Então, olha aqui o que eu falei sobre o conjunto ser finito. Nota-se que esse conjunto é finito, contendo 9 elementos, ou seja, os divisores de 36, eles são 9 elementos, nem mais e nem menos que isso. Na minha questão que eu for responder, se tiver alguma problematização, um desses números vai ser a resposta, certo? Mas nesse caso, ele tem um conjunto finito de 9 elementos. Agora vamos aqui por 39. O 39 é um número maior que 36, certo? Olha, mas preste atenção. Ele possui só 4 elementos, ele possui somente 4 divisores. Vamos lá. 1 dividido por 39 dá o 39 dividido por 1, aliás, dá 39 mesmo. Daí o 39 dividido por 3 vai dar 13. Vocês entenderam que por 2 não dá porque ele é número ímpar. Olha aqui, ele vai dar 13. E de 4, 5, 6 até chegar a 13 não dá. Então o próximo vai ser o 13 mesmo. Então olha aqui, ele é um conjunto finito de 4 elementos. Somente esses 4 elementos dividem o número 39, certo? Agora olha só um exemplo prático de identificar um múltiplo. Aqui, os múltiplos de 4 por meio de um conjunto. Vamos lá. Eu peguei um exercício parecido para achar um divisor, tá, por meio do conjunto, só para fixar melhor para vocês.
Mas são N as possibilidades e combinações para você poder fazer isso. Vamos lá. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 3 dá 12. 4 vezes 4, 16. E se eu for continuar aqui vezes 5, vezes 6, ele não vai parar. Então aqui note que esse conjunto é infinito, certo? Eu comecei por 1, multiplicando por 1. E se eu continuar aqui, ele tem 4 elementos porque eu parei no 4. Multiplicar ele por 4. Senão ele é infinito. Agora vamos lá, ó, o múltiplo de 3. Mesma coisa. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. E assim por diante. Se eu continuar também, ele não terá fim. Certo? Então isso é muito importante vocês terem isso em mente. Os divisores, ele é finito. Tem um conjunto fechado. E os múltiplos, ele já é infinito. Considerando que os números são infinitos, então ele é infinito também. Porque você vai multiplicando todos os números positivos. Olha aqui que legal. Aqui nós estamos vendo o MDC. Eu vou passar o conceito para vocês de MDC e MMC, certo? Aqui eu tenho uma imagem mostrando para vocês o algoritmo de Euclides, como funciona, certo? Mas não se preocupe muito com isso agora, que mais à frente eu vou fazer para vocês como que faz esse cálculo, certo? O que é importante nesse slide que vocês perceberem? Que o conceito de máximo divisor comum é o maior número que divide 2 ou mais números sem deixar resto, certo? Por exemplo, o MDC de 6 e 8 é 2, pois 2 é maior número que divide ambos sem resto, certo? Isso é muito importante vocês terem em mente. Agora o MMC, que é o menor múltiplo comum. É o mínimo, vocês vão achar na literatura como menor múltiplo comum ou mínimo múltiplo comum, certo? Mas qualquer dos dois jeitos está certo. É MMC. Vamos lá. É o menor número que é multiplicado, que é múltiplo, de 2 ou mais números. Por exemplo, o MMC de 6 e 8 é 24, pois 24 é o menor número que é múltiplo de 6 e 8. Lembra que o múltiplo é infinito, você vai multiplicando, certo? Aí você vai ter que achar um ponto de convergência entre esses dois números que se repetem nos dois. O menor número aqui que se repete nos dois, no caso, é o 24, certo? Aqui, só uma observação, embora eu vá mostrar para vocês mais à frente aqui como que se calcula o algoritmo de Euclides. No algoritmo de Euclides, você primeiro acha o MDC. De posse desse resultado, do MDC entre 2 ou mais números, no caso hoje a gente vai trabalhar só com 2 números, tá? Mas é possível fazer com vários números, mas esse será assunto de um outro vídeo, ok? Vamos lá. Eu vou pegar os 2 números que eu estou trabalhando com ele, que no caso aqui é o 42 e o 30. Eu vou multiplicar e vou dividir pelo MDC que eu encontrei, certo? Olha só. Olha como que nós faremos para trabalhar esses 2 números aqui, o algoritmo de Euclides. Primeiro nós vamos achar o MDC, certo? Aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses 2 números, colocar aqui nessa chave, que nós vamos construir colunas e linhas, certo? Na linha de cima aqui, nós vamos colocar os divisores e o resto logo abaixo, certo? Então aqui dividindo 42 por 30,
a gente vai encontrar 1, certo? Que 30 vezes 1 é 30. Agora de 30, 42 menos 30, sobra resto 12, certo? Resto 12. Esse resto eu trago aqui. Vamos lá. Esse resto eu trago aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir o 30 por 12. 30 por 12 dá 2. Por quê? 2 vezes 12 dá 24. 30 menos 24, resto 6, certo? Então eu trago o resto aqui. Resto 6. Agora olha só. 12 dividido por 6 dá 2. Certo? 2 vezes 6, 12. Resto 0. Achei o resto 0? Eu achei o meu MDC. O 6 é igual ao MDC. Ok? Deu o resto 0, achei o MDC. Se aqui logo de cara, dividindo os dois números desse resto 0, eu já teria o MDC, certo? Agora tá, achei o MDC. Como que eu faço para achar o MMC? Lembra que é os dois números multiplicados dividindo para o MMC? Vamos lá. É 42 vezes 30. Dividido por 6, certo? 42 vezes 30, ele vai dar 1.260. 42 vezes 30, certo? Dividido por 6, ele vai dar 200. Opa, perdão aqui. Primeiro tem que dividir, né? Dividido por 6, ele vai dar 210. Esse 210 é o meu mínimo múltiplo comum, meu MMC, certo? Então aqui eu tenho o MDC 6 e o mínimo múltiplo comum 210 pelo método do algoritmo de Euclides, certo? Tá. Para confirmar isso daqui, nós sabemos que o método convencional que é utilizado no Brasil é a fatoração, certo? Então, pensando nisso, eu fiz uma animaçãozinha aqui no GeoGebra, tá? É uma dica que eu deixo aí para os professores também, trabalhar com seus alunos demonstrações no GeoGebra, certo? Aqui eu tenho dois números, 36 e 72. Então vamos fatorar ele. Aqui, ó. Fatorando por 2 dá 18 e 36, por 2 de novo dá 9 e 18, por 3 ele vai dar 3 e 6. Como funciona a fatoração? Eu pego os dois números, vamos por etapa. Ó, os dois números são pares, certo? Então eu vou dividir ele por 2. Por 2. 36 dividido por 2 dá 18. 72 dividido por 2, 36. Os dois também dão por número par, certo? 2. Mais uma etapa. Divide por 2. 18 por 2 dá 9. 36 por 2 dá 18. Agora vocês percebam aqui que os dois números não dão mais por 2. O 18 sim, mas o 9 não. Agora, qual que é o próximo número depois do 2? É o 3, certo? E o 3... os dois são múltiplos de 3, então os dois são divisíveis por 3. Vamos lá. Então 9 dividido por 3 vai dar 3, 18 dividido por 3 vai dar 6. Qual que é a próxima etapa? Por 3 de novo, certo? Então o 3 vai dar 1 e o 6 vai dar 2. Vamos lá. Fazendo essa fatoração até um deles chegar a 1 aqui embaixo, no caso um deles chegou a 1. Chegou a um deles, eu já consigo calcular tanto o MDC quanto o MMC. Vamos lá. Como que eu calculo o MDC? Vamos ver qual que é a resposta aqui. Ó, o MDC dá 36. O que ele pegou? Olha aqui os números. Ele pegou os 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que são esses números aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então o MDC aqui deu 36. Agora vamos ver o MMC.
como que deu aqui, como que ele calculou o MMC. Olha só que interessante. No MMC, ele pega todos esses divisores, multiplica, mais esse resto aqui que é diferente de 1. Olha só que interessante. Então nós temos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36, e 36 vezes esse resto 2 aqui, dá 72, certo? Agora vamos voltar tudo aqui e vamos lá trabalhar com os números que nós usamos lá no Euclides, certo? Que é o 42 e o 30, certo? Então vamos lá. Os dois, 42 e 30. Vamos lá. Os dois são divisíveis por 2, certo? Então vamos lá. Opa. Ó, 42 dividido por 2 dá 21. 30 dividido por 2 dá 15, certo? Agora, 21 e 15. Por 2 não dá mais, mas dá por 3, certo? Porque os dois são múltiplos de 3. Então, vamos lá. 21 dividido por 3 dá 7. E 15 dividido por 3 dá 5. Agora, os dois não tem mais como chegar a 1, porque nenhum dos dois são divisíveis pelo mesmo número, certo? Então, vamos lá. Como que eu vou calcular o MDC aqui? O MDC são os dois únicos divisores que se repetem nos dois. Que no caso é o 2 e o 6. Olha lá. O MDC vai dar 6, que é o mesmo resultado que eu obtive lá atrás, certo? Com o algoritmo de Euclides. Agora olha aqui o MMC. O MMC, olha só. Olha que interessante. Ele pega a multiplicação dos dois divisores mais vezes vezes o produto, que é a multiplicação dos restos. Olha aqui. 2 vezes 2, 6, certo? 3 vezes 2, 6. 7 vezes 5, 35. Eu pego 6 vezes 35, dá 210. Olha aqui, eu achei o mesmo resultado do que pela fatoração do que pelo método de Euclides, certo? São dois métodos diferentes, mas se vocês verem aqui, ele atinge o mesmo resultado. Muito interessante, né? São lógicas diferentes, mas no final eles trabalham com múltiplos e divisores, certo? Voltando aqui aos nossos slides, vamos lá. Agora vocês viram como que a gente usa o algoritmo de Euclides para fazer o MMC e o MDC. E de bônus também a gente mostrou aí com o GeoGebra como que usa o método de fatoração, certo? Olha só uma frase para animar o dia de vocês, certo? Diga-me e eu esquecerei. Ensina-me e eu poderei lembrar. Envolva-me e eu aprenderei. Ou seja, a importância da comunicação entre professor e aluno, certo? Todos têm que estar em sintonia dentro do mesmo objetivo. Só o professor querer ensinar ou só o aluno querer aprender não adianta. Os dois têm que estar em sintonia, certo? Agora, quem disse essa frase? Benjamin Franklin. Muito da hora, né? É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram da minha aula, por favor, deixe um like, se inscreva no canal. E caso vocês tenham alguma dúvida, deixe nos comentários que teremos o maior prazer em responder para vocês, ok? Até mais!